Abençoados com todas as sortes de bênçãos, graça e paz, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. E esse é o tema, segundo o meu Evangelho. Vamos lá? Segundo o meu Evangelho. Deixa teu like, compartilha aí, se inscreva se você ainda não for inscrito, tá bom? Desde já, gratidão pelos seus comentários e apoio aqui ao nosso trabalho. Vamos lá. Olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 25. Um irmão estava conversando comigo e ele queria uma explicação acerca desse texto, que Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. E a pergunta do irmão é porque Paulo se referia ao Evangelho de Jesus, ele se referia segundo o meu Evangelho, como se o Evangelho de Jesus fosse de propriedade particular de Paulo. Nós sabemos que só existe um Evangelho, o Evangelho, as Boas Novas de Jesus Cristo. O mesmo Paulo, ele afirmava categoricamente que o chamado e a vocação dele veio por meio do Cristo ressuscitado, para apresentar o Evangelho da graça de Deus. E Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, Paulo falou aos Gálatas, só corrigindo minha fala, Paulo falou o seguinte: admiro-me de que tão depressa vos passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, havia ali algumas pessoas transtornando o evangelho de Cristo. E as pessoas estavam deixando ali o evangelho de Cristo, os irmãos da Galácia, e estavam recebendo um outro evangelho. Aí Paulo dizia, o qual não é outro. O problema é que alguns irmãos estão transtornando o Evangelho de Cristo. Mas por que Paulo se apropria do Evangelho de Cristo e ele diz segundo o meu Evangelho? É porque Paulo morreu para ele. Paulo disse aos Gálatas também, no capítulo 2, né? Paulo falando aos Gálatas, no versículo 20, Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo falava também aos Gálatas 6,14, já estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. Então Paulo sempre colocava essa questão em pauta de que a vida que ele vivia, a partir do momento que ele recebeu a palavra da graça, a partir do momento que ele teve aquele encontro com o Senhor, no caminho de Damasco, a vida de Paulo agora era para Cristo. Então, tudo que era de Cristo era de Paulo. Paulo não se via separado de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo agora era o Evangelho de Paulo. Não é que Paulo estava usurpando a glória de Cristo, não é que Paulo estava se apropriando indevidamente. É que a vida de Paulo agora estava entrelaçada à vida de Cristo, né? A vida de Paulo agora, Paulo dizia aos filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a vida de Paulo agora era uma vida na dependência total de Cristo. Então é por isso que Paulo dizia, segundo o meu Evangelho. Não é que o Evangelho fosse dele, o Evangelho era de Jesus Cristo. O problema de hoje, em dia, se tratando das religiões que se dizem cristã, o sistema religioso tradicional, é que cada um criou o seu próprio evangelho, cada um criou a sua própria doutrina.
claro, com bases bíblicas, pegou ali um texto bíblico e fundamentou a sua ideia. Por exemplo, os irmãos que as mulheres usam o véu. Ali aquele evangelho não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Cristo que Paulo defendeu, que Paulo pregou. Ali é o evangelho do fundador italiano lá que criou aquela doutrina com um versículo solto que Paulo tinha falado. Um versículo, claro, que eles tiraram do contexto que Paulo tinha falado lá aos Coríntios. Porque na mesma epístola que Paulo fala para as mulheres lá de Corinto usarem o véu no lugar do cabelo, Paulo fala também que aquilo ali não era costume das igrejas, mas era um costume local. As igrejas de Cristo não tinham tal costume, ou tais costumes. Então, eles se apropriaram indevidamente de uma fala de Paulo fora de um contexto histórico. Então você vai ver as denominações que guardam o sábado, né, de 24 horas, isso não é o evangelho de Cristo, é o evangelho da pessoa segundo a visão, segundo a direção de uma mulher que se dizia profetisa, né? O evangelho segundo fulano, o evangelho segundo Beltrano. Então você vai ver que existe diversidades de evangelho, mas não é o evangelho de Cristo, né? Não é o evangelho que Paulo pregou, não é o evangelho que Paulo levantou a bandeira, não, é o evangelho do homem, é o evangelho da barganha, da teologia da prosperidade, da campanha, do propósito, é o evangelho legalista, é um evangelho opressor, é um evangelho que condena, é um evangelho que lança as pessoas no inferno, é um evangelho que determina para onde você vai passar a sua eternidade, que dá o pseudo livre-arbítrio para as pessoas escolherem seguir a Cristo ou não. Então esse é um evangelho manipulado pelos homens, não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho da graça de Deus, o evangelho que anuncia as virtudes daquele que nos tirou das trevas, da escuridão, para a sua luz perfeita. O evangelho que os homens pregam aí é o evangelho da comercialização da palavra, da vendilhagem, sabe? É o evangelho do que você tem que pagar financeiramente para obter alguma coisa de Deus. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz segundo o meu evangelho, é porque Paulo defendia com unhas e dentes o evangelho de Jesus, e ele dizia, esse evangelho é meu, eu saio em defesa do evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, o apóstolo disse, em nada tenho a minha vida por preciosa, nada na minha vida é mais importante, a não ser que eu cumpra com alegria a minha carreira, né, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aí no versículo 32 de Atos 20, ele fala assim, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é poderosa para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, a palavra que Paulo defendia, o evangelho que Paulo se apropriava, né, dizia ser dele, é porque ele se via totalmente ligado no Senhor e ele defendia a causa do evangelho do Senhor. Quando nós defendemos a causa da graça de Deus, esse evangelho se torna nosso. Qual é o seu evangelho? Qual é o meu evangelho? O meu evangelho é o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, que diz que você está perfeito, que você está abençoado, que não há condenação sobre as nossas vidas. Qual o meu evangelho? O meu evangelho é o evangelho bíblico, que diz que Jesus já pagou o preço pelo pecado, que diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, qual o meu evangelho? O meu evangelho é o evangelho que diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. O meu evangelho é o evangelho que diz que eu não estou debaixo de uma cobertura pastoral humana, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual que vem do próprio Pai. Então o evangelho que eu prego, o evangelho que nós pregamos é o nosso evangelho
Ou seja, o nosso evangelho é o evangelho do Cristo ressuscitado, que não consultamos ninguém segundo a carne. É o evangelho da soberania do Pai, o evangelho da eleição, da predestinação, é o evangelho daquele que cumpre tudo e todos. Então esse é o evangelho que nós pregamos, esse é o nosso evangelho. Então é nesse sentido, tá bom? Até porque o mesmo Paulo, ele falou em primeira carta aos Coríntios, olha lá, no capítulo 3, no versículo 10, Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada. Então o evangelho da graça de Deus, aqui ele está falando do dom da graça, né? Mas a palavra da graça de Deus, este dom de anunciar o evangelho, foi dado de presente a Paulo, assim como nos foi também otorgado. Então Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada. Então se foi dada a Paulo, é de Paulo. Então, quando Paulo dizia segundo o meu evangelho, é porque o evangelho de Cristo foi dado para Paulo. Quando nós dizemos o evangelho da graça de Deus é nosso, nos pertence, é porque nós fomos privilegiados, presenteados com esse dom. Nós fomos presenteados com essa graça de Deus. Então, esse evangelho é nosso porque nós recebemos de presente de Deus. Mesma coisa é a salvação. A salvação não é por obra meritória, não é por paga preço, é por presente. Foi um presente de Deus. Se é presente, é teu. Né? Os dons e a vocação são irrevogáveis, sem arrependimento. Então, Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre o fundamento que é Cristo, sobre a graça de Deus. Versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, nós não podemos colocar outro fundamento. O fundamento é Cristo, disse Paulo. Paulo disse: eu apresentei o fundamento para vocês, segundo a graça de Deus que me foi dada, segundo o meu evangelho, ou seja, que me foi revelado, eu agora estou anunciando para vocês. Paulo fala também aos Colossenses, lá no capítulo 1, no versículo 26 em diante, Paulo dizia assim: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, que agora foi revelado aos santos, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória de Deus Pai. Aí Paulo falava: esse mistério que foi revelado aos homens é para apresentar todo homem perfeito a Jesus Cristo, né? Esse evangelho, esse mistério que foi revelado agora, Paulo estava disseminando, levando adiante, né? Então essa era a bandeira que Paulo defendia. Era o meu evangelho. Não é esse evangelho que nós vemos aí. Esse evangelho das convenções, esse evangelho do money, do dinheiro, do lucro, esse evangelho da troca, onde você tem que pagar, tem que fazer, tem que se esforçar, Não. O evangelho da graça de Deus é o evangelho que você crê, que você recebe no teu espírito, você obedece este evangelho, você vive por este evangelho, você prospera por este evangelho, você reina em vida por este evangelho e você descansa nesse evangelho. Esse é o nosso evangelho, é o evangelho que Paulo dizia, segundo o meu evangelho. Amém, meus irmãos? Todas as vezes que nós falarmos desta palavra, você vê que não haverá nenhum tipo de vanglória da nossa parte. Por quê? Porque nós estamos anunciando aquilo que nós recebemos do próprio Pai. É um evangelho que glorifica o eterno Deus, é um evangelho que instrui os santos de Deus a andar por meio da fé. Não tem um dedinho do homem, não tem o eis que eu te digo, não tem Deus me revelou aqui agora fora das Escrituras e eu apresento a você como doutrina. Não tem, esse não é o Evangelho de Jesus Cristo, esse não é o nosso Evangelho. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da revelação bíblica, é o Evangelho do contexto pactual ao qual nós estamos inseridos, é o dom da graça de Deus revelado ao nosso espírito. O Evangelho de Jesus Cristo não é tu pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, se veste assim, se veste
veste assado. O evangelho de Jesus Cristo não é esse evangelho limitador, esse evangelho manipulador que estão aí nas gaiolas, onde as pessoas não podem cortar o cabelo, a mulher não pode usar maquiagem, o homem não pode jogar o futebol dele. Isso não é evangelho. Evangelho é para o nosso espírito, é para a nossa transformação de mente, renovação do entendimento. O evangelho de Cristo que Paulo defendia é este evangelho que aquebranta os nossos corações, nos aperfeiçoa em amor. É este evangelho que nos faz bem e faz também com que você se torne uma pessoa melhor. Tá bom? Fique com essa reflexão. Graça e paz, e viva este evangelho. E você que se apropriou dele com sabedoria, com entendimento, não na base da libertinagem, né? Não se apropriando do evangelho para viver na licenciosidade da carne, não. Mas se você recebeu com entendimento perfeito, com sabedoria e revelação, você pode declarar: esse é o meu evangelho. Não que você inventou, não que você criou, não que você manipulou, mas o evangelho do Cristo que vive e reina para toda a eternidade, e o Espírito do Pai que te conduz em perfeita vitória. Amém? Graça e paz. Obrigado a vocês aí nos comentários. Obrigado a vocês aí que têm compartilhado as nossas mensagens. E vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento, segundo o meu, o teu, o nosso Evangelho. Graça e paz.